Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Até aqui. Fazer uma pausa. O que Daniel está falando aqui? Veja, o texto de Daniel não é cronológico. O capítulo anterior aconteceu um pouco antes desse capítulo. Então aqui são descrições da atividade profética de Daniel com vários reis. Daniel teve atividade profética com Nabucodonosor. Daniel teve atividade profética com Belsassar. Daniel teve atividade profética com Ciro. Daniel teve atividade profética com Dario o Medo. Porque ele vai atravessar vários governos. Então aqui o que acontece? O que ele vai falar aqui, de certa forma, tem ligação com os 3 capítulos anteriores, onde fala a sucessão dos impérios. O que vai acontecer? No capítulo 7, nós temos o quê? Os 4 animais que apontavam para 4 impérios, relembrando, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônio e o Império Romano. Aí no 4º animal surgiam 10 chifres, que são os 10 reinos do futuro. E desses 10 chifres aparecia um chifre, que é o quê? O anticristo, que vai reinar no final dos tempos. No capítulo 8, a profecia fecha o foco. E ela para de falar dos babilônicos e para de falar dos romanos. E fala apenas dos medo-persas e dos gregos. Também no 8º capítulo aparecem os 10 chifres e o chifre pequeno. Só que aí o que é? É a história do rei Antíoco Epifânio, que o pastor Antônio Neto, inclusive, pregou quarta-feira. Lembra que eu ensinei que Antíoco Epifânio era um protótipo, era um modelo de anticristo? Se você quer saber as principais informações de como o anticristo vai agir, você olha para Antíoco Epifânio. É um excelente modelo. No capítulo 9 vem a profecia das 70 semanas. E no capítulo 10, Daniel começa a receber uma visão. Ele se sente fraco, ele precisa ser fortalecido pelo anjo. E essa visão vai culminar aqui, no capítulo 11. Na verdade, o capítulo 11 é uma continuidade desses 3 capítulos. E aí, o que Daniel vai falar? Versículo 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Até aqui. Olha que interessante, aqui vai falar sobre os 4 últimos reis persas. O que é interessante desse capítulo? A Bíblia mostra 500 anos antes o que ia acontecer no futuro. Toda a história que está descrita nesse capítulo 11 aconteceu de maneira precisa. Após isso aqui, os persas tiveram 4 grandes reis. Quais foram eles? Cambises, Pseudo-Esmerdes, Ristapes e Xerxes, mais conhecido como Assuero. Quem é Xerxes? É o marido de Esther, que foi um rei extremamente rico, extremamente poderoso. Esses reis persas tentaram dominar a Grécia, mas não conseguiram. Quem aqui assistiu aquele filme 300? Aquele filme 300 conta a história de um desses reis tentando tomar a Pérsia. Lógico, aquele filme é baseado num livro, é baseado num conto.
Quem escreveu a história foi aquele que ganhou. Então ele vai ter um excesso. Mas aquela história é verdadeira, é baseada em fatos reais. E aquele rei que tentou dominar os gregos e foi bloqueado pelos 300, é um desses reis aqui, se eu não me engano, é Ristapes ou Xerxes. Entendeu? Não, não é Xerxes que é o marido de Esther, é um dos anteriores. Porque o que está acontecendo aqui? O Império Persa está tentando crescer. Dario é um rei medo-persa. E aí Daniel fala, olha, vai ter 4 reis. E um cheio de riqueza. E aí a narrativa avança. Olha que interessante que vai acontecer. Versículo 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. De quem que está falando aqui? Alexandre o Grande, o rei grego. Aqui está repetindo a história do capítulo 8. Aqui está repetindo a história do capítulo 7. Alexandre o Grande foi o rei grego que dominou os persas. Os persas, em vez de conquistarem a Grécia, perderam. Só que quando o livro de Daniel foi escrito, os persas era a maior máquina de guerra do Oriente Médio. Percebe como a profecia é impressionante? O camarada está falando assim, olha, a Guatemala, com todo respeito aos guatemaltecas, vai dominar os Estados Unidos. Sem olhar hoje e falar, ô Bíblia, você está doido? Como que a Guatemala vai dominar os Estados Unidos? Trinidad e Tobago vai dominar o Brasil. Você vai, Bíblia, você está bem? Você tomou muito sol? Mais ou menos é o que Daniel está falando aqui. Veja, o povo grego era o povo agredido. O povo persa era o povo dominante. E no versículo 3, Daniel fala ao contrário. Ó, vai vir um rei que vai fazer o que quiser, vai tomar tudo. Essa profecia se cumpriu por volta de 340, 330 a.C., 200 anos depois. Ele escreveu isso aqui em 540, 538. A profecia se cumpriu 200 anos depois. E aí o texto continua, versículo 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. O que está contando aqui? Alexandre o Grande morre de febre tifoide aos 33 anos. Os seus descendentes são mortos, assassinados. E o seu reino é dividido entre 4 generais, conforme diz o texto. Conforme diz Daniel 7 e Daniel 8. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas. As 4 asas, as 4 cabeças são os 4 generais. Quem são eles? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Nós já ensinamos isso. Se cumpriu plenamente, 200 anos depois. Mas ele vai continuar falando. Os outros capítulos pararam aqui. A visão do capítulo 8 para por aqui. Mas ele vai mais longe. A profecia está sendo revelada. Deus está mostrando mais o que ele vai fazer no futuro. Versículo 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, e o seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou,
e o que a fortalecia naqueles tempos. O que ele está falando aqui? Gente, eu vou falar de alguns nomes. Não se preocupe com os nomes, tá? Mas são nomes da história. O que está falando aqui? Esse rei que se engrandeceu é Ptolomeu II. Ele tinha uma filha chamada Berenice. E aí eles fizeram um tratado com o rei do norte, que era o general Seleucida. Esse aqui é Ptolomeu. Aí eles fizeram um acordo com que general? Antíoco II. De casar a filha dele, Berenice, com Antíoco II. Para quê? Para juntar os dois reinos. Só que havia um problema. Antíoco II era casado com uma mulher chamada Laódice, que nós conhecemos o quê? A cidade de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Que cidade que é Laodiceia? É a cidade que Antíoco II fez em homenagem à sua esposa Laódice. Só que para ele se casar, ele teve que se separar. Para fazer o acordo político via casamento. O texto fala que Berenice não ia permanecer, que os amigos dela não iam permanecer. O que a história mostra? A história mostra que essa mulher, Laódice, faz uma armação no reino. Mata todo mundo. E volta ao poder. E Berenice é morta. Cumprindo a profecia bíblica, quase 230 anos depois. Exatamente. Deus escreveu, Deus cumpriu. O legal é que hoje você tem tudo ali, nos atlas, nos mapas, na história. Quando Daniel ouviu essa profecia, ele nem sabia o que estava rolando. Hoje nós temos essa vantagem, a gente está vendo a profecia se cumprir debaixo dos nossos olhos. Mas aí o texto vai continuar, versículo 7. Mas de um renovo das raízes dela quem? Berenice, a mulher que foi enviada para casar. Um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. O que está acontecendo aqui? Seu irmão, Ptolomeu III, neto do primeiro general Ptolomeu, resolve se vingar da morte da sua irmã. Ele arma um grande exército e sai lá do Egito, passa pelo meio da terra prometida e ataca a Síria, que é o reino dos Seleucidas, para vingar a morte da irmã. Cumpriu? Cumpriu. Debaixo dos nossos olhos. Aí continua, versículo 8. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul. E tornará para sua terra. Olha que interessante. Nessa vingança, Ptolomeu III mata quem? Laódice. Na verdade, ele faz tudo isso, ele faz toda essa conquista, mexe com todos os templos, mexe com a religião deles, com tudo, porque ele queria buscar a assassina da sua irmã. E a história mostra que esse rei foi lá e matou Laódice, vingando o sangue da sua irmã. Percebe? Uma bagunça, dois reinos brigando. Alexandre o Grande tinha tudo junto. A profecia fala que o seu reino seria dividido em 4 e que não subsistiria mais da mesma forma. Como é da natureza humana, os generais começam a brigar entre si. Principalmente os Seleucidas, que estão na região hoje conhecida como Síria, e os Ptolomeus, que estão na região conhecida como Egito. Um está ao norte de Israel, os Seleucidas, Síria. Outro está ao sul, os Ptolomeus, Egito.
Quem está no meio? O povo de Deus. E para cada campanha militar, esses gregos tinham que passar pelo meio da terra prometida. Imagina a situação do povo de Deus. Totalmente dominado. Lembra que Daniel estava orando pela restauração de Israel e pelo cumprimento da profecia? Está sendo revelado para Daniel tudo que vai acontecer. Só que aqui é 230, 250 anos depois. Mas olha que interessante, tem mais coisa na profecia. Versículo 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Esse porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se levará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Até aqui, gente, eu vou ter que ler, porque é muita informação. Olha que interessante. Seleuco III, rei do norte, é atacado por Ptolomeu III, o rei do sul. Ptolomeu é o que vingou a irmã. Matou Laódice, matou todo mundo. O filho de Laódice fica vivo. Quem é ele? Seleuco III. Aí o que Seleuco III faz? Volta em vingança contra o rei do sul, com uma grande multidão. O rei do sul, Ptolomeu III, vai morrer de uma doença. E o seu filho, Ptolomeu IV, assume lugar. Aí o que você pensa? Não, agora eles vão entrar em paz. O assassino da mãe do cara, da mãe da Laódice, morreu. Só que não. Seleuco III quer vingança e continua fazendo guerra contra o filho de Ptolomeu III, que chamava Ptolomeu IV, é um atrás do outro. Mas o que eu estou querendo mostrar? A narrativa bíblica é perfeita, tudo que vai acontecer. E a gente vê o registro disso na história. Como que Daniel, antes desses homens viverem, poderia descrever exatamente o que aconteceu. Sabe o que aqueles que dizem que a Bíblia é mentira falam? Falam que o texto foi escrito depois que aconteceu. Porque é impossível um ser humano prever o futuro com tamanha precisão. E quando você vai para a história, acontece exatamente o que está descrito aqui. Quando você estuda versículo a versículo, bem exato, e compara com a história, é perfeito. Aqui eu estou fazendo um apanhado geral, senão a gente ia ficar maluco. Ptolomeu II, aí a gente ia falar do Zico, do Pelé, do Rivelino, do Robinho. Então estou fazendo um apanhado geral, mas mostrando para vocês a precisão da profecia bíblica. E aí a história continua, a parte agora é mais interessante ainda, porque vai falar de uma rainha conhecida de todo mundo. Versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior que a primeira. E ao fim dos tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Quem é esse rei do norte? É um camarada chamado Antíoco o Grande. Mais ambicioso ainda. E aqueles tempos, 14, e naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. E os violentos dentre o seu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte
e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Até aqui. O que acontece aqui? Finalmente, Antíoco o Grande consegue imprimir uma derrota contra Ptolomeu IV. E ele chega até o Egito de uma maneira que nunca chegou. E o mais interessante é o quê? A Bíblia dá a característica dos soldados. Que eles eram extremamente capazes e violentos. Quando você vai para a narrativa histórica, os soldados daquele exército, a marca deles, eles estavam entre os melhores soldados da época. E por causa da sua prática de luta, eles acabavam sendo os mais violentos. Por isso que esse rei conseguiu conquistar. Exatamente como a Bíblia descreve. E a narrativa vai continuar. Vamos lá que o texto é longo. Versículo 16. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu rosto, para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois, não, fazer uma pausa no 18. O que ele está falando aqui? Quem aqui já ouviu falar da rainha Cleópatra? Cleópatra é uma figura histórica, tem grandes filmes falando de Cleópatra. O que acontece? Cleópatra foi dada em casamento. Ela era uma rainha do Reino do Norte. Quando o Reino do Norte marchou sobre o Reino do Sul, ela foi dada como esposa ao rei do Sul. Aí qual que era a ideia de Antíoco? A ideia é que ela traísse o rei do Sul. E que entregasse o reino de vez para ele. Só que aí aconteceu algo inusitado. Cleópatra se apaixona pelo rei do Sul. E não faz o que seu pai queria. Olha o que o texto fala, vamos reler o 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará, olha o que diz agora. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ó a traição aqui. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Ela não se rendeu à vontade do pai. E ao se apaixonar pelo rei, ela passou a ajudar o rei do sul. Entendeu? Essa rainha aqui, Cleópatra, o nome dela foi que deu a origem à famosa rainha Cleópatra, um pouco mais à frente, que inclusive se relacionou com o governo romano. Então, esse nome Cleópatra, aqui que surgiu. E aí ela foi copiada por outras rainhas. Entendeu? Daí, como é que vai ser teu nome? Cleópatra. Os reis mudavam de nome. Eles não tinham esse nome aqui. Antíoco não chamava Antíoco, o Grande. Era para dizer que ele era descendente do rei Seleusta. Ptolomeu não chamava Ptolomeu, mas era para dizer que ele era descendente do general Ptolomeu. Cleópatra não chamava Cleópatra. Foi um nome nobre, entendeu? O significado de Cleópatra é um nome nobre. Só que ela foi tão importante que a partir dela surgiu, acho que mais uma ou duas Cleópatras. Uma delas, inclusive, virou o Império Romano do avesso. Mas isso é outra história. Vamos seguir. Versículo 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio.
Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. O que está acontecendo aqui? Esse rei Antíoco III começa a atacar as ilhas da região. Aí ele toma algumas. Nessa mesma época, o Império Romano está vindo ao contrário. E aí levanta, eu nem conheci esse camarada, um general chamado Lúcio Cornélios, que bloqueia ele, que é esse cara aqui que fala, ó, mais um vai resistir contra ele. Aqui começam a entrar os romanos da história. Lembra da profecia dos 4 animais? Lembra da história do Nabucodonosor? Só que aqui nessa profecia está sendo dado o personagem de maneira precisa. Agora entrou os romanos na jogada. Alguns anos à frente, os romanos vão dominar toda a Grécia. E vão tomar tudo. Mas aqui é apenas o começo. O que você percebe aqui? O Deus que escreveu a história está colocando as peças do tabuleiro de xadrez para funcionar. Existe uma mão, a mão do Todo-Poderoso, controlando a história humana. 100 e poucos anos antes dos romanos virarem o império que virou, Deus já está colocando a sua mão, desenhando tudo aquilo. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele decreta, ele dá a profecia, ele cumpre. É assim que Deus opera. E aí a narrativa vai continuar, versículo 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. O que acontece aqui? Antíoco III é substituído por Seleuco IV, mudou o nome. Vocês viram que bagunça? Seleuco IV tem que pagar uma multa de guerra para os romanos. E aí o que acontece? Ele não tem dinheiro. O que ele faz? Ele nomeia uma espécie de um primeiro-ministro, chamado, eu anotei o nome aqui, Heliodoro. Quem é Heliodoro? Um cobrador de impostos, que ficou muito conhecido na região. Aonde ele ia, ele arrecadava imposto para pagar multa aos romanos. Está registrado na história, tem o nome do cara. Vamos reler o que o versículo fala. Versículo 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador. Arrecadador do quê? Imposto. Cumpriu? 260 anos antes. Será que dá para confiar num Deus desse? Será que dá para imaginar coisas boas nos próximos anos da sua vida? Será que dá para confiar nas mãos de um Deus desse o futuro da sua família? Porque quando você lê aqui, a história se cumpriu, tá? É espetacular, mas espera aí, a aplicação é a confiança num Deus poderoso. Esse mesmo Deus que escreveu a história, com esses detalhes aqui, esse versículo 20 aqui é impressionante. Porque fala que o rei vai ser mudado, mudou. E a primeira coisa que o cara fez foi nomear um primeiro-ministro que era o grande cobrador de impostos, Heliodoro, que inclusive vai matar o rei. O Antônio Neto, quarta-feira, falou desse assassinato. Ele falou, o rei foi morto por um cobrador de impostos. Eu não quis falar o nome para não interferir na pregação do irmão. Mas quando ele falou, sabia, o Heliodoro foi lá e inclusive matou o rei. Vendo que nessa briga aqui, não tem gente boa. É um querendo engolir o outro. Como a gente fala, é briga de cachorro grande. Mas olha o que o 21 vai falar. Vamos avançar. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real,
Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. O que ele está falando aqui? O que o irmão Antônio Neto falou quarta-feira. Antíoco Epifânio. Entendeu? Só que Antíoco Epifânio não era herdeiro do reino. Mas ele fez uma série de conchavos políticos e tomou o reino. E uma das coisas que ele fez foi vir sobre a terra prometida, o príncipe da aliança. E ele mata o sacerdote Onias III. Quando que acontece isso? 171 a.C. Quando que a profecia foi escrita? 539 a.C. Mais de 300 anos. Cumpriu? Cumpriu. Cada linha da profecia está sendo cumprida. Mas o texto vai falar mais de Antíoco Epifânio. Versículo 23. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. O que Antíoco Epifânio fez? Ele fazia alianças econômicas. Ele chegava nos principais generais da região, em reinos menores, em cidades-estado, e ele oferecia dinheiro, acordos econômicos. Com isso, ele começou a se tornar extremamente forte. É a descrição do pequeno chifre. Lembra? 10 chifres. Aí depois dos 10 chifres apareceu um outro chifre que faria grandes coisas. O que a Bíblia está mostrando? O que o pequeno chifre ia fazer. Esse aqui é o modelo do anticristo. O anticristo vai agir da mesma forma no futuro. Nós vamos estudar isso melhor quarta-feira, na interpretação das 70 semanas. Mas se você quer saber o que o anticristo vai fazer, olha para a vida desse homem. Esse homem não era herdeiro, ele entrou por engano, ele começou uma série de coisas, ele assassinou o sumo sacerdote, ele começou a perseguir o povo de Deus, nós já vamos ver isso um pouco mais à frente. Ele fez coisas incríveis, que nenhum outro rei antes dele fez. Por isso que ele é o que a gente chama de protótipo e modelo do anticristo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra, com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Vou fazer uma pausa aqui de explicar que os irmãos devem estar perdidos. Antíoco Epifânio pega um grande exército e ataca novamente o reino do sul, o Egito. O reino do sul reage com um exército maior ainda. Só que a Bíblia fala que os do exército do reino do sul vão destruir o rei do sul, vão se virar contra o seu rei, vão trair o seu rei. Olha o que o versículo 26 fala. E os que comerem os seus alimentos o destruirão. Quem é que come o alimento do rei? O do próprio exército. Profecia bíblica, registro histórico. Antíoco suborna os principais comandantes do exército do sul. E os comandantes vão lá, se voltam contra o seu rei.
e mata o seu rei. O cara é bom ou o cara não é bom? Lembra que o anticristo vai agir com sedução? Lembra que o mundo inteiro vai após a besta? Esse aqui é o modelo, esse aqui é o propósito, é o protótipo. O mundo vai ser enganado. O anticristo vai ser um estrategista militar, como nós nunca tivemos na história. Vai ser um estrategista político, como nós nunca tivemos na história. A Bíblia fala que vão ser 10 reinos que vão levantar ele. Logo que ele entrar, ele já vai destruir 3 reis. Assim que ele entra. Mas veja, para ele entrar, ele precisou do apoio desses 3 reis. Porque os 10 reis colocaram ele lá. O anticristo vai fazer a mesma coisa que esse homem aqui fez. Percebe como a gente tem condições, através do texto bíblico, atravessar a história. E saber o que vai acontecer. Quando você vê um líder político com essas características, liga a antena. Pastor, nós vamos estar aqui? Vamos. Com certeza, praticamente. Ah, pastor, mas eu não acho que a gente vai embora antes. Bom, aí é por sua conta e risco. Mas eu lendo a Bíblia, Maurício, tenho certeza que nós vamos estar aqui. E vivo com essa informação. Entendeu? E também tenho certeza que o meu Deus vai me livrar. Porque o meu Deus fala o seguinte: porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo. Meu papel é ser fiel. Meu papel é ser perseverante. Que o meu Deus é que vai me guardar. Ah, pastor, e os mártires? Martírio é dom. Não é para todos. É para quem vai ter o maior galardão. Vai ter tronos ao lado de Jesus, julgando diretamente ao lado de Jesus. Apocalipse 20. Entendeu? Alto sacrifício, alto galardão. Tudo bem que eu não estou com vontade nenhuma de morrer. Tudo bem que eu morro de medo de martírio, mas como é dom, nós estamos tudo tranquilo. Somente Deus pode dar o dom do martírio. Porque no nosso instinto, o próprio Deus colocou a autopreservação. A gente, pica a mula, sai correndo. Não é? Amém? Os irmãos ficaram pensativos agora. 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. Não, já li, 27. Também esses 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. Olha que interessante. Depois de toda essa guerra, o rei do norte e o rei do sul se encontram e sentam na mesa para fazer um acordo de paz. Aconteceu, está registrado na história. Só que um mentiu para o outro. Nenhum deles cumpriu o acordo. Só que o rei do norte tinha ganhado a guerra. Então ele volta para a Síria, no norte, com vários despojos. Só que na passagem, ele passa por Jerusalém, conforme diz o versículo, ao 28 que fala. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. O que Antíoco Epifânio faz? No retorno para a Síria, assim que ele passa por Jerusalém, ele mata 80.000 judeus. Ele executa sumariamente. E começa um programa de perseguição do povo judeu.
tentando erradicar a palavra de Deus, tentando destruir a prática bíblica. O que o anticristo vai fazer no futuro? Vai perseguir o povo de Deus e vai tentar destruir a pregação bíblica. E vai perseguir a igreja. E vai matar alguns. Entende porque ele é o protótipo do anticristo? A gente não vê na história nenhum rei agir com essa crueldade aqui. Ele matou pessoas indefesas. Não eram militares. Entendeu? Foi um genocídio. Matou mulher, matou criança, matou idoso. População civil. Esse camarada fez o que ninguém imaginava. Da mesma forma, o anticristo vai perseguir a igreja. Amém? Vamos seguir. Versículo 29. No tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. O que acontece aqui? Ele vai novamente contra o rei do sul. Só que se levanta uma outra figura na história. Um general romano chamado Gaius Pompílios. É esse homem que a Bíblia fala que vem de Quitim. Vou reler o 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Aonde fica Quitim? É a ilha do Mediterrâneo chamada Chipre. Da onde a história registra que quando Antíoco Epifânio marchou contra o Egito, esse general romano, Gaius Pompílio, saiu com o navio de lá e derrotou Antíoco. O que Antíoco faz? Ele foge de novo para o norte. Só que aí, quando ele passa por Jerusalém, ele se ajunta com os judeus apóstatas, que abandonaram a fé. Quem são esses judeus? Final do versículo 30. E atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Cumpriu? O que eu aprendo aqui? Lembra que Jesus fala: e vos trairão a vós outros, e serão traídos, serão blasfemados. Na época do anticristo, nós vamos ser traídos por pessoas próximas. A Bíblia fala que pais entregarão a filhos, que filhos entregarão a pais. A Bíblia fala que pessoas, falsos cristãos, vão entregar a igreja. Da mesma maneira que esse camarada aqui fez. Foram traídos. Cumprindo exatamente. Você vai na história, aconteceu isso aqui. Nossa, pastor, povo de Deus traindo o povo de Deus, lembra, tem joio e tem trigo. Tem gente que não é crente, só diz que é crente. Por isso a necessidade de vigiar. E quanto piores se tornarem os dias, mais cabe vigilância. Mais cabe vigilância. Vai chegar um momento nesse país que os pastores começarão a ser presos. Para vocês terem uma ideia, eu não sei o nome desse irmão, não conheço pessoalmente, mas o pastor titular da Assembleia de Deus aqui de Piraquara já responde a 6 processos por causa de coisas que ele falou no púlpito. E ele não tem medo não, ele fala. Os outros tiram o microfone. Ele não, ele fala. E ele falou, respondi 2 ou 3, vou responder mais 3, mas eu não vou parar de falar. Vai parar de falar, vai ter que me prender. Nossa, pentecostal. Para desconforto. De muita gente que tem boa teologia e às vezes se envergonha do evangelho.
E às vezes a pessoa que não tem o mesmo conhecimento dá a cara para bater. Lembra que eu falo que boa teologia e vida no altar tem que caminhar juntas? Somente vida no altar não é bom, somente boa teologia não é bom. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase que eu morro de rir. Lógico, é uma frase para harmonizar todo mundo. Ele fala: unção pentecostal com teologia reformada é sensacional. O que ele está querendo dizer? Vida piedosa com boa teologia traz uma vida cristã segura. Nós precisamos buscar os dois: oração, jejum, leitura bíblica, bondade com os irmãos, bom testemunho. E para fechar tudo, ótima teologia. Aí fica completo o pacote. Entendeu? Mas vamos seguir mais um pouco, vamos encerrar esse texto. Versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que está acontecendo aqui? Ele vai profanar o templo, ele vai colocar uma estátua do deus Zeus, também conhecido como Júpiter, que era o seu deus. Aí ele vai sacrificar um porco, ele vai espirrar sangue do porco em todo o templo, e aí ele vai pegar todos os levitas, primeiro, e dentro do templo obrigar a comer carne de porco. E assim que o levita não quer comer, é morto na hora pela espada. Depois de matar todo mundo, ele começa a pegar os principais do povo e leva para dentro do templo. E fala: você vai comer carne de porco. Que na lei de Moisés era proibido. Hoje pode, mas na lei de Moisés não podia. E os camaradas morreram. E olha que interessante. Quem entregava, a história conta que quem entregava os judeus mais consagrados eram os judeus apóstatas. A história registra isso. Flávio Joséfo registra isso. O grande historiador Flávio Joséfo registra isso. Tem um livro dessa grossura chamado História dos Hebreus. Está tudo lá registrado. Quem traiu o povo judeu foram os judeus apóstolos. Vamos reler o que o versículo fala. Versículo 32. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Quem são esses? Os judeus apóstolos. Que tipo de lisonja? Ele dava cargos, ele dava dinheiro para cada prisioneiro entregue. Irmãos, vão colocar prêmio pela sua cabeça. Pastor, então, vai valer o dobro. Ferirei o pastor as ovelhas. Sabiam que na maioria dos ataques nos países, o primeiro que morre é o pastor? É o primeiro que morre. Lembra quando nós estudamos o profeta Isaías junto com o rei Ezequias? Que se os assírios tomassem Jerusalém, o primeiro que ia para a fita, o primeiro que ia morrer era Isaías e Ezequias. Gente, não mudou nada. Quem morre primeiro são os mais consagrados. Porque quem não é firme está para trás. Quem não é firme, olha e fala: vem morrer o primeiro da fila. Primeira coisa que ele pergunta: tá para fazer um porco bem passado? Me separa o pernil, que eu gosto mais. É a primeira coisa que ele fala. No futuro, irmão, o que eu vou falar é meio duro, mas você precisa pensar nisso. Você está preparado para o seu neto, de 3 anos de idade, ter uma enfermidade mortal, e você chegar na porta do hospital, eles não atenderem o seu neto, porque você não está dentro do sistema da besta.
E você tem que levar seu neto de volta para casa e ver aquela pobre criança morrer. E a única esperança de cura é um milagre de Deus. Está preparado para isso? Ou vai vir correndo para dentro do hospital, bota a marca aí que eu não vou ver meu neto morrer. Aí eu pergunto, uma das aplicações que partem do texto, porque aqui os judeus pagaram com a vida, da mesma forma. Se você não aguenta nem a pressão da vida cristã hoje, se você não aguenta fazer nenhum sacrifício para que sua vida cristã prospere, o que você está esperando aguentar no futuro, quando a perseguição vier? Você acha, gente, eu falo de maneira genérica, tá? Não é direto para ninguém. Você acha que esse seu evangelho, aguinha com açúcar, vai fazer você aguentar uma pressão dessa? Vou te responder, não. Esse seu evangelho, água com açúcar, vai mandar você para o inferno. Porque a hora que vier a perseguição, a hora que vier a pressão, você vai ser o primeiro a ser marcado. E a Bíblia fala, se for marcado, é inferno, sem escapatória. Porque você vai estar oficialmente negando a Cristo. Não vou discutir aqui o tipo de marcação. Mas receber a marca da besta é negar a Cristo como Deus. É apostatar. Percebe o que está por vir? Percebe que nível de vida espiritual que eu tenho que desenvolver? Eu não aguento a pressão dos dia a dias, do dia a dia. Meu evangelho é uma geleia, uma aguinha com açúcar, não vira, não aguenta pressão. Só que estão vindo dias, e a cada dia que passa isso se aproxima mais, em que a coisa vai ficar muito feia para os cristãos. Por isso que até Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, que é esse texto aqui, fugir para os montes. Por quê? Porque vai ter gente que a única situação vai ser fugir. Nossa, pastor, eu vou viver no mato. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um kit para você viver no mato. E vou te dar 2 semanas e você vai me dizer quantas refeições você vai fazer. Você vai ficar surpreso. Vou te dar toda a ferramenta. Tudinho, melhor equipamento. E botar você no mato. Entendeu? Aí você vai ver o quanto você vai comer. Percebe, gente? A época de treinamento é agora. Agora está tudo bem. Agora eu tenho liberdade. Agora eu posso ler a Bíblia. Agora eu posso frequentar a igreja. Eu posso crescer na fé. Eu posso crescer em graça. Eu posso crescer no conhecimento da Escritura, no conhecimento do Senhor. Quando eu leio a Escritura, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Eu vou edificando minha vida. Nós estamos perdendo nosso tempo com briguinha besta dentro da família. Nós estamos perdendo nosso tempo correndo atrás de dinheiro de uma maneira errada. Nós estamos perdendo nosso tempo permitindo que coisas funcionem como um empecilho para que eu viva uma vida cristã plena. Eu acho difícil vir 2 vezes por semana para a igreja. Pô, irmão, mas acorde, você não pode vir a segunda vez. Está transmitindo pela internet. Você não pode nem parar por 1 hora ouvir uma pregação na internet. Esse é o seu compromisso com Jesus. É essa fé que você pretende levar para a grande tribulação. E aguentar as pressões que vão chegar. Vão chegar. Esses irmãos aqui judeus, e tinha gente salva, porque a salvação é pela fé. E se eles morreram por isso, é porque eles tinham fé no Deus Todo-Poderoso, Jeová. Eles tinham fé no Messias que ia vir. E eles pagaram com a sua vida, demonstrando que a fé deles era genuína. Da mesma maneira, nós vamos ser desafiados assim. Entendeu? Mesmo fugir é complicado. Tecnologia é absurda.
Só Deus pode livrar. Aí vem a pergunta do que eu já falei hoje. Você é uma testemunha fiel? Você guarda a palavra da perseverança? Não, pastor. Quando Deus examina a minha vida, Ele vê a vida de alguém que busca Cristo. 100%. Isso é guardar a palavra da perseverança. Essas são respostas, irmãos, que você tem que dar. Meu papel aqui é te alertar. Mas existem coisas que é entre você e Deus. Eu não posso salvar você. Eu não posso viver uma vida consagrada no seu lugar, mas eu posso mostrar o caminho. Se agora que a igreja está fazendo jejum e oração, você não está fazendo de maneira livre, quando um parente seu estiver enfermo, quase morrendo, você concorda que a única coisa que você vai poder fazer é jejuar, clamando pela cura de Deus? Estou sendo coerente com o que eu estou falando? A pessoa está morrendo, você vai estar assando carne. Ah, não, vai morrer, vai para o céu. Ele é filho de Deus. Não, você vai jejuar igual virar um bacalhau seco. Mas se agora, no tempo livre, você não jejua, você não ora, como é que vai ser quando precisar jejuar e orar? Se agora você não traz seu filho para a igreja para aprender as verdades de Deus, a hora que colocarem o revólver 38 na sua cabeça, na frente do seu filho, e falarem para ele, ou você nega Jesus, eu vou matar seu pai agora. Você está preparado? Ah, pastor, o pastor está exagerando. Irmãos, um dos maiores pastores cubanos. Ele foi preso pelo regime de Fidel Castro, de Che Guevara, esses dois assassinos, filhos de Belial. E a primeira pessoa que pegaram foi a mulher dele. E chegaram para ele e falaram, você nega Jesus, ela vai morrer. Ele não negociou. A mulher dele clamava, não negue, não negue. Eles executaram a mulher dele com um tiro na cabeça, na frente dele. Se voltaram novamente contra ele, não quis. Pegou o filho mais velho. Chegou, enfiaram a arma na cabeça do filho mais velho. Falou, se você não negar, nós vamos matar seu filho. O filho clamava, pai, não negue a Jesus. É a única coisa que nós temos. Executar o filho mais velho, executar o filho mais novo. No final, como ele não negou a Jesus, executaram ele. Esses dois assassinos que são admirados por muita gente, inclusive no nosso país. Entendeu? Como diz o pastor Paulo Júnior, você tem procurado ensinar para o seu filho essa fé? Que essa é a grande preparação. Você pode pensar em fugir, você pode pensar em dar linha, é válido, é válido. Jesus fala, fugir para os montes também. Mas a grande preparação é a fé chegar nesse nível. Já pensou seu neto? Os caras enfiam o cano na cabeça e falam, vão matar seu neto, se você não negar. É isso que a história nos espera. Não sabemos se na nossa geração. Mas e se for? Os dias, cada dia, são piores. E da mesma maneira que foi aqui, vai acontecer de novo. Amém? E aí, para encerrar, que eu já passei demais, versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. O que está falando aqui? O povo lutou contra Etíoco Epifânio. Judas Macabeus organizou uma revolta. Vários deles morreram. Só que chegou um determinado momento, eles conseguiram libertar a Terra Santa. Mas o que o texto mostra é o sofrimento do povo de Deus durante esse tempo. No futuro, na tribulação, nós vamos ser salvos por Jesus.
Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o anticristo vai ser destruído pela palavra da boca de Jesus. Mas a questão é, até onde você está se preparando, você e sua família, para enfrentar dias de perseguição, que serão como nunca houve? Essa é a pergunta que não quer calar. E o meu papel como pastor é te desafiar. Busque mais, se consagre mais, esteja preparado de maneira espiritual. Ah, pastor, vamos fugir? Vamos tentar. Tem chácara, tem um monte de lugar aí mais ermo, mas veja, só por Deus mesmo. Porque no mato você não vai conseguir viver. Garanto para você. No mato você não vai conseguir. Não é fácil. Mas a questão é, e a preparação espiritual? Temos que aproveitar esses dias de paz para buscar o Senhor e criarmos tutano e uma fé sólida, uma fé firme, baseada na verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar?